Senhor a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse personagem que você já viu aí na epígrafe, um homem chamado Geazi, que foi discípulo de um grande homem de Deus, um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu também foi um discípulo de um outro grande homem de Deus chamado Elias, que aparece no livro de 1 Reis, capítulo 17. Elias, a Bíblia não se preocupa em demonstrar sua genealogia, por isso muitas especulações sobre a origem de Elias. Eliseu aparece como seguidor de Elias. Eliseu ele começa a seguir Elias e a andar com Elias. Nós vemos um Elias que exerce seu ministério, quando Elias ele pensa que está sozinho, ele pede a Deus a morte, ele sente algo que não sente mais prazer pelo ministério, uma atitude completamente errada. Ele chega ao ponto de dizer: eu não sou melhor do que os meus pais, como se ele estivesse dizendo: até onde meus pais chegaram, da onde eles chegaram, eu não vou passar, não vou adiante, o máximo é até onde eu estou. Deus manda ele ungir a Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel. Nós bem sabemos que Elias foi um homem atestado para Eliseu como um grande profeta, não somente pela sua vida, o seu convívio, mas também pelos sinais que através de Elias aconteceram. Para o vídeo não ficar muito extenso, você lê do livro de 1 Reis 17 até o livro de 2 Reis capítulo 2, você vai encontrar muitos sinais executados através do homem de Deus Elias. A questão é que após Elias surge um homem que, como eu já disse, seguia Eliseu. E durante o seguir Elias, Eliseu aprende muitas coisas, inclusive a ser um profeta de Deus. Então Eliseu começa a profetizar com o seu ministério. Existe uma escola de profetas, onde muitos profetas vão aprender a ser profetas, vão ter aulas com Elias, vão ver como se profetiza, como se invoca a Deus, como se busca a Deus. E existe um jovem que se destaca no convívio com Eliseu. O nome dele é Geazi, e é sobre ele que eu gostaria de falar um pouco. Geazi é uma pessoa que se existia muita expectativa em torno de Geazi. O nome Geazi significa Vale da Visão. Existia de fato muita expectativa em cima de Geazi. Não somente por Geazi ser um aluno bem-sucedido, mas por ser aluno de quem era, né? Automaticamente você deve já ter vivido isso na sua vida, ou você já foi alguém que usou desse tipo de artifício para chegar à conclusão por alguém. Por exemplo, fulano está precisando de algo e você diz: eu não conheço fulano, mas quando fala que fulano é filho de ciclano e você conhece o ciclano, você automaticamente vai olhar para essa pessoa com características do seu pai. Por exemplo, se o ciclano foi uma pessoa mentirosa e você vai confiar na palavra de fulano, ou você primeiro vai querer conhecer fulano a fundo para confiar na palavra dele? Da mesma forma, se ciclano foi literalmente, essencialmente honesto, e fulano é filho de ciclano, você vai ligar a honestidade de ciclano a fulano. Isso é absolutamente normal, isso acontece com muitas pessoas. E nessa acontecem muitas surpresas positivas, mas em maioria acontecem muitas surpresas negativas. Então existia muita expectativa em cima de Geazi. Era um discípulo de Eliseu. O seu nome aparece em 2 Reis capítulo 4 verso 14 pela primeira vez, né, quando fala de Geazi. E eu gostaria de relatar aqui de maneira muito objetiva sobre os erros de Geazi, que não permitiram que Geazi fosse um Eliseu, ou fosse alguém ministerialmente maior do que Eliseu, assim como Eliseu foi ministerialmente maior do que Elias.
Primeiro erro de Geazi, o que é bom destacar, é a falta de sensibilidade. Geazi era um homem com uma falta de sensibilidade muito grande. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 25 a 27, vai tratar de uma mulher que perde o seu filho. E a primeira pessoa que vai ter contato com essa mulher é Geazi. Embora a mulher diga, não me aconteceu nada, é uma mãe que perdeu o seu filho. E quando Eliseu ele vê esta mulher, ele vai dizer, olha, ela está profundamente amargurada. O que me chama a atenção é que Geazi não percebe essa amargura. Geazi, ele foi o primeiro a estar perto dela, o primeiro a conversar com ela, a trocar assuntos com ela. Ele não se atentou para a aparência dela, ele não se atentou para o tom de voz dela. Para o ministério de alguém, ele dar certo, a primeira coisa que essa pessoa deve ter é uma sensibilidade. É não olhar o diferente e achar que não tem nada acontecendo. Se você vê alguém triste, você não deve ter falta de sensibilidade, mas você, como cristão, deve se interessar. Porque se você não se interessar, você provavelmente é um Geazi e não um Eliseu. Você é um Geazi. Você é alguém que, ministerialmente falando, não vai ter fundamento. Romanos, vou ler com vocês, Romanos capítulo 12, verso 14. Tem um texto muito conhecido dos irmãos, Romanos 12, 14, que diz assim, Romanos 12, 14, abençoem aquele que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse texto, quando ele fala alegre-se com os que se alegram e chorar com os que choram, ele está falando literalmente de intensidade. Da mesma maneira que você se alegra com aqueles que se alegram, se alguém está alegre e faz um churrasco em casa, você sai da sua casa e você fica nesse churrasco 2, 3, 4 horas sem ficar cansado, com a mesma intensidade que você se alegra, você também deve chorar quando essa pessoa estiver triste. Então, ao invés de você chegar diante da tristeza dessa pessoa e apenas dizer tudo vai melhorar, o que eu e você devemos fazer é prantear junto, é chorar junto, chorar juntos. Isaías capítulo 61, verso 2, quando o próprio Jesus ele vai ministrar isso no Novo Testamento, ele usa literalmente que o Espírito do Senhor está sobre mim para consolar todos os que choram. E a pergunta que eu faço é, sobre quem hoje o Espírito Santo está? Sobre nós, sobre os servos de Deus. E nós temos sim um ministério estabelecido por Deus de consolar os que choram. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, vai dizer assim, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Você consegue entender a necessidade que é se ter sensibilidade? Não é ver alguém padecer e simplesmente não é comigo, não é com a minha família, não é com o meu povo, não é com meus parentes. Outra coisa é você entender que você faz parte de um corpo. E se o dedinho mindinho bate na quina da cama, todo o corpo sente. Segundo o erro de Geazi, é fazer o que é pedido sem resultado nenhum. O que é pedido é feito, mas é feito sem devoção, é feito sem estímulo, é feito sem vontade. E quando as coisas são feitas desse jeito, elas não têm resultado. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 29 a 31, Geazi vai obedecer ordens de Eliseu. Só que as ordens que Geazi obedecem não têm nenhum resultado. E a questão aqui é, eu não quero entrar nos pormenores, se ele estava fazendo com o coração
magoado, o coração ferido ou sem vontade de fazer. A questão é que ele fez e não obteve resultado. A questão não era a palavra do profeta, a questão não é os objetos que o profeta mandou que ele levasse, a questão não é Deus não querer resolver a Geazi, atender a Geazi. A questão é o coração de Geazi. Era um coração doador? O que Geazi estava fazendo era com o coração entregue, ou ele estava fazendo apenas porque foi pedido para fazer? Quem é servo de Deus e quer ter um ministério que não seja semelhante ao de Geazi, o que se faz para Deus é de fato com o coração entregue. Seja passar o pano num banco, seja fazer uma ajuda a um irmão que precise, seja estender as mãos. E esse estender as mãos não deve ser por obrigação, porque se for por obrigação, é idêntico a Geazi. Nada acontece. Terceiro ponto que Geazi, de ter um ministério completamente fracassado, é ser mais questionador do que apoiador. Perceba, 2 Reis, capítulo 5, verso 20, Geazi faz uma pergunta. Vamos lá para ver? 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Segunda Reis 5, 20 diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Geazi está questionando, mesmo que com ele mesmo, a atitude do seu professor, mentor, discipulador, Eliseu. Capítulo 4, verso 29 até o 31. Também tem uma mensagem boa aqui. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto. 4:42. E veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou que seu servo sirva a todos. Geazi perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. É um servo questionador. O que vai fazer é questionado. O que for fazer, por que vou fazer? Para que fazer isso? Amor pelo material é o quarto ponto aqui. Você vai ver no capítulo 5, verso 22 e 23 de 2 Reis, que ele vai até Naamã. Naamã é curado de uma lepra. Ele vai até Naamã com desejos muito bem resolvidos: pegar aquele dinheiro que o seu mestre recusou, pegar aquela quantia em dinheiro para a sua própria sobrevivência, questionando também a decisão do seu mestre. Se tem uma coisa que é a ruína de fracasso, é ter amor pelo material. O amor pelo material, ele de fato destrói ministérios, destrói pessoas, destrói famílias, destrói legados. Amor pelo material é algo muito complicado. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20, vai dizer assim para a gente: guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas, as ideias contraditórias e o que falsamente chamado de conhecimento. Evite o amor pelo material, o amor pelo profano, o amor pelo que é oferecido como uma espécie de garantia. Não existe amor ao dinheiro. Quando você ama algo, você se dedica a algo, você não vê consequências de algo. O outro ponto, o quinto ponto, que é muito complicado,
quando você vê Geazi, você entende porque que ele não foi bem sucedido no seu ministério. É pensar que podia enganar o seu líder. 2 Reis capítulo 5, verso 25, quando ele volta do caminho em que ele estava, que ele pegou o ouro de Naamã, Eliseu pergunta: onde você foi? O que você foi fazer, Geazi? Ele responde: eu não fui nem a lugar nem outro, eu fiquei por aqui mesmo. Só que Eliseu fala: não, rapaz, eu sei para onde você foi. Você foi fazer algo que não deveria fazer. O que acontece com Geazi? Ele fica leproso, tem que se afastar, não tem mais condições de exercer o ministério. Agora é um homem sem futuro ministerial, porque não teve sensibilidade. Não fazia, as coisas que ele fazia, não fazia de bom grado, não tinha resultado. Era um questionador, tinha amor pelo que era material. E ele também tinha essa queda de tentar enganar o seu líder. Geazi é um alerta para nós. Ele deveria ser o sucessor de Eliseu, mas foi negligente. E Paulo dá um conselho para Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, já estamos terminando. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 a 16. Não sejas negligente com o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposições de mão do presbítero. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. 2 Timóteo, e esse é o último texto de hoje, capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O que está dizendo? Se o homem ele se envolve com as coisas da carne, ele vai se envolver em agradar aquele que é o dono pelas coisas que ele se envolve. Procure agradar a Deus. O conselho que Paulo dá a Timóteo é: Timóteo, não seja negligente com o dom que há em você. Seja ativo, seja conciso, seja uma pessoa efetiva. Observe os erros de Geazi. Se em alguns desses erros você tem caído, tem te faltado sensibilidade, as coisas que são pedidas para você fazer, você faz com má vontade, sem muito interesse. Você é mais questionador do que ajudador. Você tem muito amor pelo material, você deixa de fazer as coisas de Deus para poder fazer coisas que são fundamentais para você, sabendo que essas coisas que são fundamentais para você podem ser feitas depois. E não pense que você pode enganar o seu líder, porque você pode até enganar a homens, mas a Deus ninguém engana. Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Não seja igual a Geazi. Seja um homem de Deus autêntico, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus.